E olha, Yuri, tá chegando aqui uma informação nova, uma informação importante sobre esse acidente. 3 pessoas resgatadas vivas e uma delas é uma criança, está viva. Essa criança que caiu está entre esses 3 resgatados. A gente está falando de uma criança, não sabemos a idade ainda, mas a criança está viva. Não sabemos ainda em quais condições essas pessoas foram retiradas da água, elas foram resgatadas, a gente não sabe como elas estão. Uma está desaparecida, mas 3 pessoas resgatadas vivas, sendo uma delas uma criança. Essas 3 pessoas resgatadas que estavam a bordo desse helicóptero que caiu agora há cerca de 40 minutos no rio Hudson, em Nova York. Essas 3 pessoas foram levadas imediatamente, receberam os primeiros atendimentos e foram levadas nos equipamentos de resgate, né, nos veículos de resgate, para o hospital. Então, elas estão recebendo tratamento. A gente não sabe qual a condição de saúde dessas pessoas, mas elas foram resgatadas ali com uma certa rapidez. Então, entre elas, uma criança. Infelizmente, por enquanto, ainda há uma pessoa desaparecida. Agora, informação importante também é que o fluxo ali de embarcações ao redor ali de onde aconteceu o acidente foi interrompido. Então, importante o isolamento dessa área para que as embarcações não fiquem transitando por ali, né? Porque as equipes de resgate estão na água neste momento. À procura, então, dessa pessoa desaparecida, que já se tem essa informação de que há uma pessoa desaparecida, e de outras possíveis vítimas, porque eles não têm a certeza ainda de quantas pessoas estavam dentro da aeronave no momento da queda. Agora, o que sabem? Foram resgatadas 3 pessoas vivas, uma delas é uma criança e, neste momento, o trânsito de embarcações ali nesse perímetro, né, ao redor do acidente no rio Hudson, as embarcações, o tráfego das embarcações foi suspenso porque, neste momento, as equipes de resgate estão dentro da água, fazendo buscas embaixo da água, procurando essa pessoa desaparecida. Então, o Yuri trouxe aqui, olha, o clima em Nova York nesse momento faz 8 graus em Nova York, mas a temperatura da água estaria ali por volta de 10 graus. As equipes estão na água, equipes de resgate na água nesse momento, procurando essa pessoa que está desaparecida, que já se sabe que pelo menos uma está desaparecida, e vendo se tem outras pessoas também, né, se havia mais gente dentro do helicóptero que possa eventualmente estar ali também submersa nesse momento. E agora a gente sabe, é uma guerra contra o tempo. Porque a pessoa submersa, quanto tempo ela consegue ficar embaixo d'água? Então, a gente não sabe se caiu, se colocou algum tipo de respirador, mas é difícil, né? Muito provavelmente, numa queda tão rápida, muito provavelmente não. Esse acidente já aconteceu há 40 minutos. Então, a gente vai seguir aqui, estamos em Breaking News ao vivo, com imagens ao vivo. Então, esse deslocamento que você está vendo uma embarcação ali no meio da tela, com uma luz piscando? Então, são as equipes de resgate, estão trabalhando nesse momento, suspensas as movimentações de outras embarcações que não sejam de resgate, porque há homens na água, há equipes de resgate na água nesse momento procurando vidas ou corpos, né? Não se sabe ainda. Então, esse é o trabalho que está sendo feito neste momento. Enquanto isso, outras 3 pessoas que foram resgatadas, foram resgatadas vivas, uma delas uma criança, que foram os 3, então, levados para o hospital, Yuri. Pois é, Débora, só para a gente dar essa localização desse Pier 40, vamos mostrar aqui no nosso telão bem rapidinho, está bem marcado aqui com a ajuda do Google Maps. Pier 40 ali no Hudson River Park ali e, enfim, aqui você vê, todo esse lado aqui do mapa é a ilha de Manhattan e para cá está a ilha
de Jersey City. E aí a gente tem a impressão de que é desta área que a gente está falando aqui, onde ocorreu esta queda e onde estão ali aquelas viaturas, né? A localização aqui, o verde aqui que dá para ver desse campo de futebol, nos ajuda ali. Acho que a gente já pode jogar lá a imagem de novo ao vivo que a gente está vendo de Nova York. Olha, ó, fica fácil de ver ali pela construção ali do que a gente está vendo ali, a proximidade aí, essa referência desse Pier 40, que os veículos de imprensa ali de Nova York também já estavam dando para a gente entender a localização e como funciona essa estrutura onde ocorreu essa queda desse helicóptero. Como a Débora já disse, 3 pessoas foram resgatadas com vida depois desta queda, mas ainda há preocupações em torno de mais uma pessoa que está sendo procurada nesses escombros. E toda esta orla do rio ali em Manhattan, ela tem ali uma estrutura e é uma área que teve próximo ali dessa região também uma boa área de revitalização. Esse Hudson Park, inclusive, é próximo, inclusive, de onde fica a estrutura da CNN em Nova York, ali mais ou menos próximo, um pouquinho mais para cima, ali ao norte da ilha. Mas esta nos dá uma boa referência ali da localização e para se entender, né, o quanto o Hudson River, né, o rio Hudson, é tão simbólico ali para a cidade de Nova York. Muita gente faz essa travessia entre Jersey e a ilha de Manhattan diariamente ali, a trabalho, a lazer, e muito desse transporte também acaba sendo feito por via aérea, por causa para quem tem condições de evitar o trânsito. A gente segue vendo toda esta mobilização das autoridades americanas para tentar terminar o resgate ali. Claro que toda a investigação ainda vai ocorrer para entender em que condições ocorreu este acidente de helicóptero, do qual 3 pessoas já foram resgatadas e ainda faltam informações a respeito de mais uma vítima ali que estaria ocupando o helicóptero, e a gente segue nessa busca por informações, todas as buscas para se atualizar. E como destacou Débora Bergamasco, uma das 3 pessoas resgatadas é uma criança e foram levados a hospitais próximos ali à região. Débora. Olha, Yuri, uma informação aqui que o meu colega aqui de estúdio, Rogério Calvo, me deu a dica. Olha, o pôr do sol hoje em Nova York é 19h31, então a gente ainda tem um período de visibilidade. Neste momento, Yuri, a gente vai com a CNN Internacional com tradução de Denise Bobadilla. E como as coisas agora estão melhores, são as agências que vão investigar esse acidente, né? Você tem razão, Richard. O início da administração teve um corte de orçamento e afetou a NTSB e afetou a FAA. A NTSB houve cortes de pessoal, então... Mas ela ainda consegue funcionar diretamente e a FAA teve alguns cortes. Então, desculpa, a NTSB não teve corte, só de verba, mas não de pessoal. E a FAA teve corte de pessoal. Muito obrigado, Peter, por suas informações. Agora, voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o acidente. Bom, a gente vai seguir de olho na CNN Internacional, né, que eles estão ali em loco na cobertura, e a Denise Bobadilla, que faz a tradução simultânea, também vai continuar. Quando eles voltarem ao assunto, a gente volta aqui com vocês, mas a gente vai falar mais um pouquinho. Volta a imagem lá, para quem chegou agora, vamos mostrar de novo a imagem, então... De onde? Olha, então ali você vê o pier, logo bem acima ali da sua tela, já você vê o rio Hudson. Então, eu estava falando, né? Essas imagens são ao vivo, tá? A gente está com imagens ao vivo de Nova York. Essas câmeras são ao vivo. O que a gente vê? A gente vê que a visibilidade está boa, então caiu um helicóptero há cerca de 50 minutos no rio Hudson, em Nova York, ali coladinho com Manhattan. Havia 4
ao menos 4 pessoas a bordo. 3 foram resgatadas, uma delas é uma criança e uma pessoa segue desaparecida. Neste momento, há equipes de resgate na água procurando procurando outra pessoa ou outras pessoas, outras vítimas desse acidente. Então, eles estão vasculhando a água. Eu quero trazer aqui que, neste momento, Nova York está 1 hora atrás do Brasil, né? Então, agora são 4h20 por lá. O sol deve se pôr hoje por volta de 7h30 da noite, horário local. Então, eles ainda têm mais um tempo de luz. A visibilidade está boa, você vê que não tem neblina, tá? E você vê que não tem neblina, não tem chuva, a visibilidade é boa. E por que a gente sabe? Porque essas imagens são ao vivo. Hoje não choveu na cidade, não choveu ali perto do rio, então a visibilidade boa. E olha, a gente traz aqui também, nossa equipe traz a informação de que o último acidente de helicóptero aí nessa região do Rio Hudson foi em 2018. O que aconteceu? Era um helicóptero de turismo que fazia aqueles passeios com as portas abertas para que as pessoas pudessem olhar, né? Enfim, isso é comum, já viu? Helicóptero com a porta aberta, que às vezes vai fazendo aqueles voos mais rasantes e tudo mais, para ter uma visão geral ali da ilha de Manhattan. Enfim, foi em 2018 esse último acidente que aconteceu na região. O que a gente sabe sobre esse helicóptero até agora? Não sabemos muito. Sabemos que havia ao menos 4 pessoas a bordo, não sabemos se havia mais, não sabemos as causas do acidente, claro, isso é uma das últimas respostas que se terá, mas o navio afundou, tá? Submerso, o navio não, desculpa, o helicóptero está submerso nesse momento. 3 pessoas foram resgatadas e olha, você vê nessa imagem ao vivo aí, à esquerda da tela, as equipes de resgate, né? Olha, caminhão de bombeiro, enfim, você vê aí, olha, até em frente à câmera agora, vamos ver, eles estão fazendo um ajuste, isso. E, ó, essa é uma imagem mais de longe, que você vê vários giroflex ligados, vários carros, caminhões de equipe de resgate posicionados. Olha aí, agora mais de perto, mais próximo ao pier, nesse lugar que a gente mostrou. Deixa para mim a imagem aqui, a gente ainda tem a imagem, ó, a ambulância, e já foram resgatadas 3 pessoas, uma delas uma criança. A gente tem, de novo, a imagem do mapa, vamos olhar a imagem do mapa, a gente vai espelhar outra coisa, né? A gente vai mostrar uma imagem daqui a pouquinho para vocês, uma imagem importante. Fica ligado que a gente está providenciando aqui uma imagem importante que a gente vai colocar na tela daqui a pouquinho. Mas então, só seguindo aqui com a informação, estava muito próximo de Manhattan, muito próximo já da ilha ali de Nova York, e aí esse helicóptero então perdeu a altura, caiu na água e neste momento está submerso. Então as equipes de resgate estão dentro da água, né, buscando, enfim, qualquer outra vítima do acidente, porque há informação de que ainda há uma pessoa desaparecida, Yuri Pita. E nesse momento, então, é uma guerra contra o tempo, né? Uma luta contra o tempo, Yuri. Exato, Débora. E aqui essa informação que você estava falando, do que a gente estava vendo, é uma postagem na plataforma X da Polícia de Nova York, falando ali da questão do trânsito, do impacto no trânsito na região, no acesso a um túnel que liga Manhattan à área continental da cidade de Jersey. Se a gente puder mostrar o mapa aqui, dá para a gente localizar, porque eles fazem referência a uma rua aqui que é Spring Street, que está bem aqui nessa conexão do Pier 34. A gente estava falando do Pier 40 que a gente via na imagem, que é onde está o nosso pin aqui, o nosso alfinete, mas essa aqui é a Spring Street e eles falam exatamente isso, que nesta localização aqui é que estão concentrados a atuação das equipes de resgate. Então, muito provavelmente a gente está falando desta área aqui e deste acesso ao túnel que tem que está ocorrendo esta
esse atendimento, esse trabalho de resgate para se tentar localizar a última pessoa, ao que se tem de informação de que seriam pelo menos 4 ocupantes, 3 resgatados, mas que ainda há buscas por esta última pessoa. Mas como a gente lembrou, as condições climáticas do ponto de vista visual não tinham problemas, mas ainda é uma temperatura mais fria para aquela região, né? Ou seja, mas uma temperatura fria para se suportar tanto tempo dentro da água, né? Essa construção que a gente vê, inclusive a placa aqui fala West Street, que é a avenida que margeia o rio Hudson, essa West Street Highway ali, que é onde está essa concentração, exatamente, a amarelinha aqui que a gente vê no mapa, bem próximo de onde a gente estava mostrando, a Spring Street está bem atrás da nossa logomarca ali, que é onde também os bombeiros estão falando dessa ocorrência ali mais concentrada, mas a construção que a gente vê aí na sua imagem do lado esquerdo é o Pier 40 e dá para ver ali, né, o teto que tem essa estrutura, esse campo de futebol, onde está ocorrendo ali a ocorrência. Tentando ver atualizações aqui da CNN, a gente está esperando também, Débora, não está claro ainda, né, se havia mais pessoas neste helicóptero, nem qual era o trajeto que ele estava fazendo. Ainda não se sabe, né, o que se tem de informações em relação a qual trajeto, se o helicóptero havia acabado de decolar, por exemplo, da cidade de Manhattan em direção a Jersey, ou se estava fazendo o trajeto oposto, se estava vindo, né, tinha saído de Jersey com direção à ilha de Manhattan. A gente tem toda essa imagem aí da mobilização do trabalho ali nos rios e como a Débora lembrou, né, lá, embora seja a primavera, já está no horário de verão, né, no horário, né, do daylight, então a diferença do fuso horário é apenas de 1 hora a menos do que nós, 4 horas e 28 minutos no horário local em Nova York, Débora.